Ah, e se não manter? Se não manter, ele vai esboçar um rompimento dessa média móvel. Então a gente vai ter que ver no outro domingo, às 9 horas da noite, se vai ser confirmado esse rompimento dessa importante zona de suporte, tá? Então é isso, basicamente, a longo prazo, mais uma vez, a longo prazo não, a médio prazo, para ciclos, é isso, é simples assim, na minha opinião, tá? Óbvio, na minha opinião, é simples assim, tem que esperar, tem que ver amanhã, 9 horas da noite, que preço vai fechar, se fechar abaixo no outro domingo, como é que vai fechar, simples assim. Mas a minha expectativa é que, sim, o Bitcoin, ele seja... O que estava acontecendo no mercado? O mercado estava extremamente alavancado, se bem que o mercado não estava extremamente alavancado, o mercado estava extremamente eufórico. Certezas demais no mercado, que o Bitcoin ia alcançar 100, que o Bitcoin, que o Plan B falou que é 90 mil, e aí é 90, porque o Plan B falou. Então, essas certezas são muito ruins no mercado, sempre. Quando a maioria acha uma coisa, geralmente o mercado, ele vai e faz outra, e foi exatamente isso que o mercado fez. Então, o mercado ele deu uma lavada de ontem para hoje, a gente teve posições liquidadas, muitas posições liquidadas, mas a gente já viu, por exemplo, em maio, teve um volume muito maior de posições liquidadas do que a gente teve agora, porque muitas pessoas confundem Open Interest com Funding Rate. Open Interest é uma coisa, Funding Rate é outra. A gente estava com Open Interest no mercado futuro muito alto. O Funding Rate não tão quanto a gente já viu, por exemplo, em outubro estava mais alto, em junho estava mais alto. Então o Open Interest é que estava alto. O que é o Open Interest? É justamente o interesse das pessoas pelo mercado futuro. Em outras palavras, os Estados Unidos ele não abriu o ETF do mercado futuro, isso elevou o interesse do mercado futuro, ou seja, pessoas comprando ETF lá, aumenta o Open Interest. E é isso que o Open Interest estava alto. De ontem para hoje, esse interesse, entre aspas, já caiu 20%, e o Funding Rate, pela primeira vez em 2 meses, está negativo. Ou seja, o Funding Rate, muitas pessoas não conseguem entender, eu já mandei lá no clube de membros por sinal a atualização de hoje, que pela primeira vez em 2 meses o Funding Rate está negativo. Isso é positivo para o mercado, porque, mais uma vez, vou explicar rapidamente, Funding Rate positivo significa compradores pagam para os vendedores no mercado futuro, todos os dias uma taxa. Funding Rate negativo, vendedores pagam uma taxa para os compradores no mercado futuro, todos os dias. Então, Funding Rate positivo é um incentivo à venda, porque se você abrir uma posição vendida, você vai receber uma taxa todos os dias. E ainda mais, caso o mercado venha para baixo, você vai ganhar, e tende a ter o efeito cascata, que foi o que aconteceu nessa madrugada, de acionar stop atrás de stop, e o mercado, ele acionar essa cascata e realmente ter uma correção significativa. E agora a gente está ao contrário, o Funding Rate ele está negativo e é um incentivo à compra. Então é muito positivo que a gente esteja vendo o Funding Rate negativo nesse momento, não poderia ser diferente, e isso é incentivo à compra, isso é muito bom. Outra coisa que me chamou muita atenção, o Ethereum. Ethereum, para mim, nessa correção, foi extremamente forte, extremamente forte. O Ethereum ganhou valor em cima do Bitcoin nessa correção. Então um ativo, a gente está falando do segundo principal ativo do mercado, um ativo que tem 500 bilhões de market cap. Quando o Bitcoin corrige da forma que corrigiu ontem, esse ativo ganha valor em cima do Bitcoin, ou seja, corrigiu menos que o Bitcoin. Isso é muito significativo. O Ethereum mostrou uma força realmente que é o que eu tenho falado. O Ethereum, as pessoas ficam falando que a taxa está alta, a taxa está alta, a taxa está alta, tá bom. Mas para especular o Ethereum, que é na verdade 90% das pessoas especulam o Ethereum, porque menos de 10% das pessoas usam os protocolos do Ethereum, da rede Ethereum. Então assim, Ethereum se mostrou extremamente forte e isso é muito positivo. Primeiro porque no primeiro grande movimento de alta nesse mercado, quando o Bitcoin de outubro a fevereiro saiu de 10 mil dólares para 65 mil dólares, mas principalmente no início desse ano, fevereiro, março, abril, o Ethereum diversas vezes ele serviu como um indicador para o Bitcoin. Em inglês é chamado Leading Indicator, ou seja, ele é um indicativo ali para o que o Bitcoin pode fazer. Ou seja, o Bitcoin está esboçando perder zonas de suporte importantes. Naquele momento, você olhava para o Ethereum estava respeitando a zona de suporte. Então ali servia como indicador. Pode ser um fake out, porque o Ethereum está respeitando, seja para suporte, seja para resistência. Então, o fato do Ethereum ter mostrado essa força é muito positivo, mas principalmente por quê?
Porque a média móvel de 21 no gráfico semanal da Ethereum está em 3.600 dólares. 3.600. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Ethereum está 4.000 dólares. Olha a força do Ethereum. O Ethereum está 4.000 dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Isso é uma força absurda. O Ethereum respeitou a média móvel no gráfico semanal, que é para manutenção de um ciclo de alta. O Ethereum está respeitando ela. Esse cenário pode mudar em 2 semanas? Pode, mas hoje o que a gente tem é isso. A gente tem um Bitcoin que tem que esperar amanhã para ver, e se fechar abaixo, semana que vem para confirmar o rompimento ou não, e aí vai ser muito positivo, manutenção de um ciclo de alta com esse flash todo que teve para limpar as posições. Esse é o cenário mais positivo possível. E o Ethereum parece estar dando um indicativo que esse cenário pode ser que seja provável. Porque se o Ethereum estivesse abaixo de 3.600, poderia ser um indicativo para a gente que realmente, então, a gente está rompendo um suporte importante de manutenção do ciclo de alta e o cenário pode mudar, mas o Ethereum respeitou, o Ethereum ganhou valor em cima do Bitcoin e o Ethereum está acima da principal zona de suporte de manutenção do ciclo de alta. O Ethereum, para mim, foi um dos pontos muito positivos, com certeza, de ontem para hoje, de acompanhar. Para fechar, em um momento como esse, o que você tem que saber? O que você tem que olhar? Vocês que acompanham meus vídeos sabem, você tem que olhar o que está acontecendo na blockchain. Você tem que olhar em relação ao on-chain o que está acontecendo. É óbvio que os dados on-chain eles são indicadores para o longo prazo, mas você consegue ver, por exemplo, os bitcoins que foram vendidos, quem vendeu, os compradores de longo prazo venderam, os compradores de longo prazo não venderam, o que aconteceu nessa queda? É isso que eu vou abrir a Glassnode em breve e fazer um vídeo completo para vocês na segunda-feira, exatamente o que aconteceu. Mas, obviamente, já vou passar algumas coisas que eu dei uma olhada. Compradores de longo prazo, que é a principal coisa que você tem que ver, na verdade. Essa é a principal coisa que você tem que ver quando o Bitcoin faz uma correção significativa. Como é que está o balanço dos compradores de longo prazo? Eles venderam ou não? Essa é a pergunta. E se você olhar agora, relativamente flat o balanço dos compradores de longo prazo. Não teve grandes mudanças, pelo menos até o momento, do que eu pude pesquisar. É óbvio que eu vou entrar muito mais a fundo em relação ao on-chain, exatamente o que aconteceu. É óbvio também que os compradores de longo prazo eles já começaram a realizar no rompimento de all-time high em 65 mil dólares, mas isso é normal dentro de um ciclo de alta, porque, mais uma vez, sempre falo isso, os compradores de longo prazo, eles não cravam o topo. Ninguém crava o topo. Se cravou o topo, foi sorte. Os compradores de longo prazo, eles começam a realizar suas posições na força, e a força vem no rompimento de all-time high. Então, desde 65 mil dólares, agora, na verdade, em outubro, quando a gente rompeu 65 mil dólares, os compradores de longo prazo começaram a esboçar uma pequena venda, começaram a vender pouco a pouco, é normal, eles começam a vender na força, tá? Então, o balanço já esteve maior, só que a venda não é uma venda significativa, pelo menos até o momento, não é uma venda significativa. É óbvio que eu vou entrar a fundo para ver exatamente quem vendeu de ontem para hoje, mas de uma visão macro, se você olhar assim o macro, toda oferta que os compradores de longo prazo possuem, como está depois que aconteceu nessa queda significativa, não teve uma mudança tão significativa assim, pelo menos até o momento, pelo menos até as informações que eu tenho. Mais uma vez, eu vou fazer um vídeo completo para vocês na segunda-feira. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nunca se esqueçam disso. O valor do Bitcoin, ele não mudou e ele não vai mudar.